Boa noite, bem-vindo ao Rede TV News. 2 pessoas morreram durante um temporal na região metropolitana de Belo Horizonte. Córregos transbordaram e a água arrastou carros e pedestres. A imagem mostra o desespero de uma tia ao ver os 2 sobrinhos pequenos sendo arrastados pela enxurrada em uma das principais avenidas de Belo Horizonte. Os irmãos Davi, de 9 anos, e Laura, de 4, foram resgatados sem ferimentos. É um menino, é uma criança. Na mesma região, motoristas foram levados junto com os veículos. Meu Deus, que isso? Um policial que estava de folga e passava de moto ajudou a retirar uma mulher que ficou ilhada. Pode vir reto aqui, mano. Um morador registrou quando o córrego não suportou o grande volume de chuva e transbordou. Tá novinho. Aí, ó. Olha, ó. A Avenida Bernardo Vasconcelos ficou completamente alagada. Hoje, moradores e comerciantes contabilizaram os prejuízos. A sapataria do Geraldo foi totalmente destruída. As perdas chegam a R$30 mil. Sensação de desespero, prejuízo, sabe que não vai ter solução, porque todos os anos é as mesmas promessas, ninguém faz nada. Então é sensação de impunidade, né, para todo mundo, porque quem pode resolver é só Deus e os governantes, eles não resolvem. Vanessa é dona de uma clínica de estética e perdeu equipamentos e produtos. Chega a mais de 100 mil. Porque tem cartucho aqui que custa 3 mil cada um, tem impressora que custa 20. Agora é correr atrás para tentar reerguer, né? Nesta rua, na região da Pampulha, as inundações são tão frequentes que este morador montou um kit com boia, cordas e coletes salva-vidas para ajudar pessoas durante os temporais. Desta vez, o material foi usado para salvar 2 irmãos. Este vídeo mostra o momento do resgate. Os jovens estavam em um carro que foi arrastado pela enxurrada. Nem todos têm a sorte de ter alguém perto para salvar, né? Ela achou que ele ia morrer, né? Porque o carro apagou, ele estava sendo arrastado. Os bombeiros confirmaram 2 mortes. Na cidade de Vespasiano, na região metropolitana, uma adolescente de 17 anos foi encontrada sem vida dentro de um carro arrastado pela correnteza. Pamela Cristina Cabral estava com o namorado, que conseguiu se salvar. Em Santa Luzia, também na Grande BH, um homem de 72 anos morreu soterrado. O corpo de José Martins Teixeira foi encontrado debaixo dos escombros da casa onde ele morava. O imóvel, que já tinha sido atingido por outras inundações, ficou destruído. Teve muito prejuízo, sim. Perdi tudo que tem aqui. A maioria não tem recuperação, algumas coisas sumiu, né, no meio da lama. Tô avaliando as perdas ainda. Veja agora os outros destaques dessa edição. Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deve anunciar ministros do futuro governo nesta sexta-feira. Fernando Haddad, o mais cotado para assumir a Fazenda, tem encontro com Paulo Guedes. Essas e outras notícias você vê agora no Rede TV News. Uma operação contra pessoas que trabalham como guias de turismo foi realizada hoje no Rio de Janeiro. Elas compravam ingressos com cartões roubados e revendiam por preços mais baixos. Eram em pontos turísticos famosos que o golpe acontecia. Os ingressos mais baratos para o bondinho do Pão de Açúcar eram oferecidos no meio da rua. A polícia investigou as denúncias feitas pelo Parque Bondinho do Pão de Açúcar, empresa responsável pelo serviço, que verificou um grande número de estornos nas compras de bilhetes feitas com cartões de crédito. A partir disso, o esquema de fraude mantido por um grupo de guia de turismos foi descoberto. Em 6 meses, o prejuízo foi de cerca de R$150 mil. E esses ingressos vendidos para o turista do preço abaixo daquele oficial. Cerca de R$70, R$80, onde o ingresso é R$100, R$120. Eles se diziam amigos que tinham contato ali naquela empresa e que por isso o preço deles era mais favorável.
Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em casas de guias de turismo investigados por estelionato. Documentos, computadores e celulares foram apreendidos. Mais empresas que administram pontos turísticos no Rio também serão consultadas. A polícia acredita que as entradas para outras atrações da cidade também tenham sido fraudadas. É uma primeira fase de investigação, né? Porque são muitos ingressos, é uma movimentação muito grande nesse tipo de fraude. No Distrito Federal, uma operação da Polícia Rodoviária resgatou 14 pessoas que viviam em condições análogas à escravidão. Os trabalhadores estavam em uma área rural de Sobradinho, cidade a 23 quilômetros do centro de Brasília. Todos tinham vindo do Ceará para trabalhar como hortifrutigranjeiros. O resgate foi articulado em conjunto pela Polícia Rodoviária Federal, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e a Defensoria Pública da União. Durante 2 dias de operação, 2 propriedades rurais foram fiscalizadas. Nelas, os agentes constataram situações degradantes de trabalho. Entre as irregularidades, as péssimas condições dos alojamentos, além da superlotação, banheiros insalubres. A pia utilizada para higiene pessoal era a mesma onde os trabalhadores lavavam materiais contaminados com agrotóxicos. Também não havia água potável. 3 homens foram presos em flagrante e conduzidos à Superintendência da Polícia Federal em Brasília. De acordo com os fiscais do Ministério do Trabalho, os funcionários resgatados devem ser indenizados nas próximas semanas. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, deve anunciar amanhã os primeiros nomes que vão assumir os ministérios em seu governo. Um deles pode ser o do ex-ministro da Educação, Fernando Haddad. Esse já é dado como certo, né? Ele é cotado para assumir o Ministério da Fazenda e hoje, inclusive, Haddad se reuniu com o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, de Brasília. O repórter Igor Damasceno tem mais detalhes sobre essa reunião ao vivo. Boa noite, Igor. Parece que finalmente amanhã a gente vai começar a conhecer o desenho do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. A expectativa é justamente essa, viu, Amanda? Boa noite a você, ao Augusto, também a todos que nos acompanham. Esse encontro aumenta ainda mais os rumores de que Fernando Haddad é o ministro da Fazenda do governo de Lula. O ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo disse que esse encontro com Paulo Guedes foi proveitoso e bastante cordial. Disse também que a situação fiscal do país é o principal assunto dessa reunião. O nome de Fernando Haddad, como vocês disseram, deve ser anunciado amanhã como ministro da Fazenda. Atualmente, a Fazenda faz parte do Ministério da Economia, que deve ser dividido em 3. Além da Fazenda, Lula deve recriar o Ministério da Indústria e Comércio e também o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. O presidente eleito também deve confirmar o nome de Rui Costa na Casa Civil, Flávio Dino na Justiça, José Múcio Monteiro na Defesa e Guilherme Boulos na volta do Ministério da Cidade. Outros nomes também devem ser anunciados. A confirmação vai ser feita amanhã de manhã em coletiva de imprensa. Esse anúncio, quem deve fazer, deve ser o próprio presidente eleito, Lula da Silva. Enquanto isso, os grupos de transição estão finalizando os trabalhos, já devem começar a apresentar os relatórios nos próximos dias e alguns integrantes do gabinete de transição querem fazer um revogaço de portarias e decretos em algumas das pastas atuais do governo federal. Vamos conferir na reportagem. Segundo o diagnóstico prévio, a dívida é de 500 bilhões de reais. Isso dá aproximadamente uma conta de 500 bilhões que terão que ser pagas, é claro, por os consumidores durante esse período que a gente esse governo vai assumir, mas por outros governos também vão ter que fazer face a esse impacto sobre a conta do consumidor. Hoje, o Grupo de Transição de Direitos Humanos também anunciou que vai propor a revogação de todas as portarias e decretos que comprometem a participação social do governo. Serão revogadas também a nomeação dos integrantes da Comissão de Anistia e da Comissão de Mortos e Desaparecidos. Essas comissões estão em funcionamento com pessoas da confiança do atual governo que se posicionam contra os direitos humanos, que votaram contra os anistiados, contra os mortos e desaparecidos, contra a democracia. Nossa recomendação é simples, que o novo presidente também exerça o seu direito pleno
de recomposição da comissão, como a cada momento existiu. No Senado, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, receberam um relatório com os impactos da pandemia na educação. Bom, e enquanto trabalha na transição, o governo eleito já teve a sua primeira vitória, que foi a aprovação da PEC da transição no Senado. O texto agora segue para a Câmara dos Deputados e já deve ser analisado na semana que vem. Só que na Câmara, a articulação já deve ser um pouco mais difícil, deve demorar um pouquinho mais também, porque alguns parlamentares do Partido Liberal e também do Podemos não concordam com algumas medidas. E também é preciso 308 votos favoráveis para que o texto seja promulgado. Vamos conferir na reportagem. Depois de ser aprovada no Senado, a PEC da transição agora será enviada à Câmara para análise dos deputados. A expectativa dos aliados do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, é que a proposta seja aprovada até quinta-feira da semana que vem. Para que isso seja possível, deputados petistas querem agilizar o andamento da matéria. O primeiro passo é escolher o relator do texto. Quem decide é o presidente da Casa, Arthur Lira, do PP. O nome mais cotado é o do deputado Elmar Nascimento, do União Brasil, da Bahia. Só que o caminho até o plenário da Câmara não é tão simples. Pela regra, para que a PEC seja votada no plenário, ela deve ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O colegiado verifica apenas se o texto está de acordo com a Constituição. Em seguida, o texto é encaminhado para uma comissão especial e deve ser debatido em 40 sessões. Como não há tempo para toda essa discussão, os parlamentares petistas defendem que a PEC seja unida com outra proposta, mais antiga, que já cumpriu os requisitos e que tem um conteúdo parecido. Este cientista político explica essa manobra. Na realidade, o apensamento ele já é um dispositivo regimental onde as mesmas matérias que têm o mesmo teor no termo, em relação ao objeto da proposição, não tem por que tramitar duas vezes. Então, apensa-se a mais antiga e o relator profere o parecer em plenário. Para o chamado rito abreviado, os deputados devem escolher a PEC 24 de 2019, de autoria da deputada Luísa Canziani. O texto dela determina que as despesas de instituições federais de ensino sejam excluídas do teto de gastos. Por conta da proximidade de conteúdo, os dois textos podem ser unidos. Assim, o tema seria levado direto para o plenário da Câmara, onde precisa de pelo menos 308 votos favoráveis para ser promulgado pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. O texto aprovado ontem no Senado Federal com 64 votos favoráveis determina que o limite do teto de gastos se estenda em 145 bilhões de reais, onde 70 bilhões são para manter o Auxílio Brasil em R$ 600 e outros 75 bilhões são para financiar outros programas sociais, como Farmácia Popular, o Vale Gás e a merenda escolar. O texto também abre espaço no orçamento para que a gestão de Lula pague as emendas de relator, que estão bloqueadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Apesar da PEC da transição ter sido aprovada com folga no Senado Federal, na Câmara, os deputados governistas devem tentar mudar o texto. As consequências são danosas. As consequências desse endividamento, de cara, é a inflação, que nós vamos ter que conviver com ela até em número até maior. A inflação, ela obriga um aumento dos juros, e o aumento dos juros causa um freio no consumo, ou seja, você reduz a atividade econômica, além de afugentar investidores. E a aprovação da PEC no Senado é assunto para o Rodada de Opinião. Depois de passar pelo Senado, o PT vai enfrentar o seu primeiro grande desafio no Congresso para conseguir aprovar a PEC da gastança. São necessários 308 deputados. E por que a tarefa não é tão simples como foi no Senado? Porque a PEC fura-teto chega à Câmara no momento em que os parlamentares estão apreensivos com o futuro das suas emendas. As emendas de relator que um dia foram apelidadas de orçamento secreto. O presidente da Câmara, Arthur Lira, o grande articulador da votação,
oposição não gostou da pressa dos senadores ontem. Desde o começo das negociações, ele deixou claro que o protagonismo deveria ser da Câmara. Não quer o papel de carimbador do texto do Senado. Os deputados já falam em reduzir o prazo de 2 anos para furar o teto de gastos, como consta no texto, para 1 ano. Restam poucos dias úteis até o final do ano, além do calendário dos Jogos da Copa. O cenário não é tão fácil quanto a equipe de transição está pintando. Cabe todo mundo nessa PEC da transição. Puxa daqui, puxa dali, o texto abre um espaço de 205 bilhões de reais no orçamento, segundo técnicos do Congresso. Sem falar nos 105 bilhões que já estavam destinados ao Auxílio Brasil. Essa dinheirama vai dar governabilidade ao país no primeiro ano de Lula na presidência. Vai atender a emendas de parlamentares. Vai garantir que não haja um apagão nas contas públicas neste final de governo Bolsonaro. E vai possibilitar o pagamento do chamado orçamento secreto neste ano, honrando o compromisso de Arthur Lira com seus aliados e pavimentando o caminho dele para a reeleição à presidência da Câmara. Na Câmara, aliás, a base bolsonarista e o Centrão querem criar dificuldades para aprovar a PEC. Mas ainda podem ouvir de Lira ao pé do ouvido: não mexe, que estraga. O presidente Jair Bolsonaro participou na manhã de hoje da cerimônia de declaração de novos aspirantes da Academia da Força Aérea em Pirassununga, interior de São Paulo. Bolsonaro não discursou. O presidente não se manifesta publicamente desde o dia 1º de novembro, quando falou sobre a derrota no segundo turno das eleições. Na ocasião, ele agradeceu os votos que recebeu e disse que respeitaria a Constituição. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, determinou a liberação das contas em redes sociais de alguns dos parlamentares acusados de publicar notícias falsas contra as urnas eletrônicas. A decisão vale para os perfis dos deputados federais Major Vitor Hugo, do PL, Marcel Van Hatten, do Novo, e dos deputados eleitos Nicolas Ferreira e Gustavo Gayer, ambos do PL. Moraes fixou multa diária de R$20 mil em caso de reincidência. As vendas do comércio varejista aumentaram 0,4% em outubro em relação ao mês anterior. Essa é a terceira alta consecutiva. Na comparação com outubro do ano passado, o setor registrou avanço de 2,7% nas vendas. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Em Florianópolis, uma vereadora foi abraçada e beijada à força por um colega de trabalho durante o expediente na Câmara Municipal. Carla Aires, do PT, caminhava pelo corredor quando foi segurada por Marquinhos da Silva, do PSC. Ele se levanta, dá um abraço e depois tenta beijar o pescoço dela. A vereadora fica brava e reprova a atitude do parlamentar. O caso aconteceu ontem. Em nota, a vereadora disse que vai pedir à Comissão de Ética da Câmara a abertura de um processo de quebra de decoro parlamentar. Já a Câmara Municipal de Florianópolis afirmou repudiar qualquer ação violenta contra as mulheres e que o caso será apurado. O vereador Marquinhos confessou o comportamento inadequado e pediu desculpas à vereadora. Uma agente do IBGE foi atacada por um homem em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, quando fazia pesquisas para o censo 2022. A vítima, de 29 anos, estava fazendo entrevistas com moradores quando abordou o agressor na frente da casa dele. Segundo ela, Ailton Bastos Reis, de 47 anos, foi agressivo e tentou agarrá-la. Eu precisava fazer a entrevista. Aí ele falou assim: que entrevista, sua vagabunda? Aí eu falei assim: a entrevista do IBGE. Aí ele falou assim: vem aqui dentro de casa. E pegou no meu braço e falou assim: vou te levar dentro do meu quarto. A funcionária do IBGE conta que conseguiu correr e pedir ajuda. Aí falou que ia me levar no quarto, que eu ia ver o que era o IBGE. Eu falei assim: calma, moço, calma. Deixa eu só catar as coisas minhas que estão lá fora, que eu vou com você no seu quarto. Ailton Reis foi levado para a delegacia. De acordo com a GCM, ele aparentava estar embriagado. A princípio ele está com uma fala até pastosa, não sei por conta do efeito do quê, né? Mas assim, não falou nada, disse que não estava sabendo de nada, a princípio negou, mas
A vítima reconheceu ele como 100% sendo ele. Após prestar depoimento, o agressor da funcionária do IBGE não ficou preso. Ele vai responder em liberdade. Foi enquadrado pelos crimes de injúria e ameaça. O IBGE informou que a agente irá receber todo o suporte necessário. Ela vai continuar o trabalho de coleta de informações para o censo, mas será remanejada para outra área. O que eu senti, ânsia de vômito, quase desmaiei, deixar meu filho lá em Presidente Prudente e passar por isso. É muito difícil. Daqui a pouco, a expectativa para o jogo do Brasil amanhã pela Copa do Mundo. Você vai torcer com a gente aqui no Rede TV News. Sempre. E agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, a gente acompanha o sorteio da Quina. O prêmio é de mais de R$2 milhões. No interior de São Paulo, o otimismo pelo Hexa está até no nome de uma cidade. Com pouco mais de 2.000 habitantes, Vitória Brasil confia que a seleção vai voltar para casa com mais um título. Na rodovia já dá para ver que a torcida tá grande por aqui. O letreiro, que normalmente é branco, ganhou as cores da nossa bandeira. O mascote foi desenhado no asfalto e as bandeirinhas enfeitam a praça principal. Durante a Copa do Mundo, Vitória Brasil é a cidade mais profética que se tem notícia. Mas o nome do município não tem nada a ver com futebol. O nome da cidade vem na Segunda Guerra Mundial, na vitória dos brasileiros, dos pracinhas, na verdade, junto à Itália. Então, devido a esse momento da guerra, aqui era um povoado e esse povoado tomou o nome de Vitória Brasil por causa dessa guerra, da Segunda Guerra Mundial. Mas agora, em época de Copa, é a vitória do Brasil, né? E aqui no ginásio da cidade, futuros atletas do futebol treinam 2 vezes por semana. E eles sonham em ver o Brasil pela primeira vez campeão de uma Copa do Mundo. Os meninos são focados. Logo cedo estão por aqui. O Richard quer ser jogador. Ele tem 14 anos e nunca viu o Brasil levantar a taça no Mundial. Acho que esse ano eu vejo, hein? Tô confiante. A única menina do time também tá animada para o Hexa. E como que é morar numa cidade tão otimista? Vitória Brasil, como que é? Nossa, é muito bom, porque todo jogo é muita farra, é incrível. O comércio da cidade também entrou na onda. O estoque não deu conta de tanta procura. Tudo que tinha, a gente vendeu tudo, não sobrou nada. Se depender do palpite dos Vitória Brasilienses para a final, certamente seremos campeões. Acha que o Brasil ganha? Sim, e por que não? Ganhando é o importante para nós, né? Eu acho que vai ser uns 2-1. De quem? Vai ser, acho que do Neymar, do Richarlison. E se ficar Brasil e França, eu te falo que o Brasil ganha de 1-0 e tá bom. E nessa sexta-feira tem Brasil e Croácia, quartas de final. Essa turma vai estar aqui assistindo ao jogo. E a única coisa que eles querem é o quê? Até Marcelo Duval, vou causar polêmica, torcendo por Brasil e Argentina na semifinal. Fica aí, ó. A aposta, Augusto. Isso aí. O Rede TV News fica por aqui. Boa noite. 2 jogaços amanhã, a gente está torcendo pro Brasil. Boa noite para você, até amanhã.